tudo que acontece dentro da comunidade cristã ali é permitido desde que ninguém fique sabendo, né? Sim, então o marido trai a exatamente. esposa, o fulano molesta a criança, a cicrana não é mais virgem, ou então dá o furico toda semana porque não pode perder a virgindade, não sei o quê. Mas assim, desde que as pessoas não tenham acesso a essas informações, tá tudo certo. Mas também foi na adolescência que eu comecei a escrever os meus contos eróticos, porque o que acontecia? Quando eu era adolescente, eu queria fazer coisas, beijar, ser beijada, me tocar os meninos, né, da escola, etc. E não podia, porque era pecado. Então eu escrevia. Porque se eu não podia fazer, eu de alguma forma eu queria. Casei virgem com 19 anos. Aí foi uma porcaria, claro, né? Imagina, completamente inexperiente nisso, né? Mas um dia eu cheguei em casa, ainda era casada, tinha acabado de sofrer o aborto espontâneo. E aí o meu ex-marido tinha batido uma punheta, né, em casa. E aí, menina, eu cheguei, tava tudo sujo embaixo da mesa, sabe? Não se deu nem trabalho de limpar, assim. Eu gostei, sabe? Foi como se eu tivesse me encontrado, assim, porque eu descobri que eu gosto muito de me exibir, de me comunicar com as pessoas e de fomentar. Eu acho que isso tem a ver com a coisa da escritora, né, também. Melhor, só que quando eu lancei esse canal, rapaz, a fofoca foi grande demais, viu? Pense numa fofoca gigantesca, assim, e o povo falando mal, e chegava print, corria print, não sei o que, e eu só dando risada. Mas o mais legal de tudo é que no meio desse movimento, muitos crentes assinaram e assinam o meu canal. E aí, pessoal, estamos de volta com mais uma entrevista aqui no canal. E como você sabe, a gente sempre tenta trazer pessoas de diferentes backgrounds, diferentes histórias para contar a sua história aqui e falar um pouco sobre como foi essa mudança de vida. E hoje nós estamos com uma pessoa que é bem diferente de todo mundo que a gente já entrevistou, porque ela saiu de uma congregação cristã do Brasil para fazer algo bem diferente, que ela, não sei, imaginava, não sei se imaginava, mas que com certeza quem estava lá na igreja ficou completamente horrorizado com o que aconteceu com ela. Mas ela vai contar depois. É a Karine, que tá aqui com a gente, é a Cadantas, vocês podem procurar ela nas redes sociais, no Instagram, em todas as redes que ela tá. E ela vai falar pra gente então sobre esse trabalho dela como modelo 18, que é a palavra que a gente pode usar aqui pra não ser desmonetizado no YouTube, de preferência, mas também, além disso... Só para maiorzinhos? Só para maiorzinhos, pode ser também. Mas ela também é professora e escritora, e ainda por cima comunista. Ou seja, ela atende 80% do nosso canal. Combou. Ela atende 80% da galera do nosso canal, que todo mundo aqui é praticamente dessa vibe aí. Karine, primeiramente, antes de mais nada, eu gostaria de perguntar, talvez a pergunta mais importante dessa entrevista. Tu já comprou o teu Switch 2? Ainda não. A gente meio que tá fazendo uma horinha, sabe, assim, mas estamos acompanhando a pré-venda. Tô vendo aí se é algum assinante generoso, remunerado em dólar, não quer me dar presente. Uma boa. Tenho ótimos presentes, assim, dos meus assinantes, inclusive alguns bem generosos em termos, né, de custo e tudo mais. E aí, de repente, vai que eu consigo aí um Switch 2 de presente. Fica aqui a dica já Fica a dica pra quem está nos ouvindo, então, vocês já sabem aí o que tem que mandar uma foto pra eles dizendo, olha que linda a cor dessa minha unha com o Nintendo Switch assim atrás. Com Switch, então tá, vamos conversar um pouquinho. Eu quero que tu conte um pouquinho da tua experiência. Como é que foi a tua experiência na igreja? Se tu nasceu num lar cristão, como é que tu chegou na Congregação Cristã do Brasil? E, enfim, como é que foi tua experiência lá inicialmente, assim? Então, gente, eu cresci já num lar cristão, assim. Quando eu nasci, a minha mãe, ela ainda não era batizada na Congregação Cristã no Brasil, mas ela já frequentava essa igreja por conta da minha avó. Então, foi uma coisa que veio da minha avó para a minha mãe, e aí a minha mãe acabou inserindo os filhos nesse contexto também. Só que a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito machista, assim, né? Por causa da criação, a formação dela, enfim. Então, dos 3 filhos que ela teve, foram 2 meninos e eu, uma menina, a caçula, eu fui a única que foi obrigada a ir à igreja, assim. Os meus irmãos, eles tiveram muito mais liberdade do que eu para crescer, para estar na rua, para passear, para sair de casa. Eu não, eu fiquei sob o controle dela, assim, bem
bem de perto, até mais ou menos uns 15 anos, que foi quando eu passei numa prova para estudar numa escola federal. E para ir para essa escola eu precisava pegar ônibus. Então foi quando eu comecei a ter um pouco mais de liberdade, né? Mas até então era só ali a minha mãe de olho, controlando todos os meus passos, me obrigando a ir para a igreja toda sexta e todo domingo, que eram os dias de culto ali na minha comum. A gente chama comum, né? A igreja que você frequenta. Então, de todas as igrejas da congregação cristã ali em Fortaleza, a minha comum ficava num bairro chamado Vila Manoel Sátiro. Então, eu cresci já frequentando a congregação, indo toda semana. Mas a minha mãezinha, ela ficou particularmente mais controladora e mais chata com essa coisa da igreja quando eu tinha 12 anos, 13 anos, na verdade, que foi quando o meu irmão mais velho faleceu. Então, naquela época, em 2004, a minha mãe, assim, não se falava em saúde mental, né? Não se falava nessas questões de acompanhamento, pelo menos não na nossa classe, porque assim, a gente é pobre, né? Éramos pobres, assim, e ninguém falava de saúde mental. Na verdade, há até bastante psicofobia, né? Nesse meio, assim, hoje que se está discutindo que é preciso fazer terapia, que existem soluções medicamentosas, mas antigamente era aquela coisa de remédio, você vai ficar mais doido, remédio é coisa pra gente louca, a gente não precisa disso. Então, qual era a solução, né, para o cristão nessas situações trágicas? Ir para a igreja, porque só Deus poderia solucionar essa falta, esse luto, esse problema. Então, depois que o meu irmão faleceu, a coisa ficou mais opressora, digamos assim, na minha casa. E tu Até gostava de frequentar ou era só por obrigação mesmo? na maior parte do tempo foi por obrigação, sim, porque como criança eu queria estar em casa, eu queria estar com minhas bonecas, eu queria ler livros, ver televisão. E a igreja, principalmente a congregação, ela era uma igreja muito. Deve estar pior agora, porque depois que veio aí a era Bolsonaro, de repente todo mundo na congregação se declarou bolsonarista, a grande maioria das pessoas, que foi uma grande decepção para mim, inclusive, porque uma das coisas de que eu mais gostava lá, quando eu frequentava, era de dizer que a igreja, a congregação cristã no Brasil, era uma igreja que tinha muito orgulho de se declarar como apartada das questões políticas, né? Então, sempre foi assim, sempre que havia eleição, sempre que tinha alguma discussão política em voga no país, a igreja não se manifestava. Eles sempre diziam a mesma coisa no púlpito, que a igreja e a política não se misturam, porque a política pertence às coisas terrenas, então o voto é secreto, não sei o que, não sei o que. Mas isso foi só até o Bolsonaro aparecer. Quando ele apareceu, saiu inclusive uma circular na igreja orientando o voto nele. Então eu fiquei muito decepcionada, mas assim, é uma igreja, não sei se vocês conhecem, mas é uma igreja assim onde as mulheres sentam de um lado, os homens de outro, as mulheres usam véu, e tem uma orquestra da qual só podem fazer parte os homens, as mulheres só podem tocar o órgão, e apenas homens podem ler a palavra sagrada né, profetizar e falar. Apenas os homens ali dentro são canais para trazer a palavra de Deus, né? As mulheres não servem para isso ali. Então, assim, era uma igreja chata, né? Você ia, aí a gente fazia uma oração, levantava, cantava um hino, não sei o quê, era chata a igreja. Então, como criança e adolescente, eu não gostava de ir, eu ia realmente porque eu era obrigada. E aí tinha também toda a manipulação psicológica, né? Aquela coisa do inferno, de que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Para vocês terem uma ideia, eu comprei a minha primeira calça jeans quando eu comecei a trabalhar com 15 anos, porque até então eu só podia usar saia. Puta E a que minha pariu. mãe, eu também me obrigava a isso, assim, ela comprava minhas roupas, eu não tinha dinheiro, então ela só comprava saia. Nem que fossem umas saias um pouco mais curtas para eu me sentir mais feliz, porque eu era uma criança, né? E a criança, a adolescente, enfim, ficar usando saia comprida no joelho era um inferno, eu odiava, eu me sentia muito feia. E aí
com 15 anos que eu comecei a trabalhar, eu comprei minha primeira calça jeans e fui comprando as minhas coisinhas, assim, né? Eu ganhava R$ 200 por mês. Eu trabalhava no escritório lá de um velho tarado maluco. E essas coisas que eu só pude refletir melhor sobre elas depois que eu fiquei mais Depois, velha, porque naquele momento ali eu não entendia o que ele estava fazendo, né? Mas, enfim, os toques, aquelas coisas inadequadas, pedir para eu mexer no computador dele enquanto tinha pornografia aberta, esse tipo de coisa. Eu passei por esse tipo de coisa quando eu tinha 15 anos, enfim. E aí, gente, a partir desse momento, porque esse período coincidiu quando eu passei naquela prova que eu, né, de que eu falei para vocês. E aí a minha vida foi mudando, eu fui fazendo amizades, eu comecei a ler outros livros, passava muito tempo na biblioteca do IFCE, que é o Instituto Federal, lendo livros e tal. E foi também nessa época da adolescência que eu comecei a despertar, assim, para a coisa do erótico, sabe? Do corpo, dos desejos. Porque eu sempre sentia coisas, mas era tudo muito reprimido, eu não entendia as coisas que eu sentia, mesmo quando era criança, porque as crianças também têm estímulos sexuais, enfim. E eu não entendia, eu não sabia o que podia ser explorado, o que não podia, porque o corpo na igreja, assim, ele é aquela coisa sagrada, porém suja, né? O corpo da mulher é um corpo sujo, é um corpo feio, que não pode ser mostrado, que não deve ser visto. E aí a gente acaba internalizando tanto esses sentimentos ruins que a gente acaba entendendo também que o nosso corpo não é um corpo digno de sentir prazer, né? De coisas boas. E aí, gente. Sentir prazer é ruim, né? Sim, é algo. Tudo que é prazeroso é do demônio. Isso, e aí você se sente culpado, e aí entra nesse ciclo sem fim, aí começa a ficar deprimido, e aí vai pro inferno e tenta fazer alguma coisa para compensar o suposto pecado, e aí vira um ciclo sem fim, né? Mas também foi na adolescência que eu comecei a escrever os meus contos eróticos, porque o que acontecia? Quando eu era adolescente, eu queria fazer coisas, beijar, ser beijada, me tocar os meninos, né, da escola, etc. E não podia, porque era pecado. Então eu escrevia, porque se eu não podia fazer, eu de alguma forma eu queria Que massa. essas coisas. Que diferente, né? Que diferente. Escrevia e foi quando eu comecei a escrever contos eróticos. Eu tive um blog, acho que com 15, 16 anos já, eu criei um blog na internet. Não me identificava nesse blog porque eu escrevia contos eróticos. E algum tempo depois a minha mãe descobriu, e aí foi um bafafá em casa. Me deu uma bofetada. O pessoal da igreja ficou sabendo, aí foi um caos, sabe? Assim, porque no fim das contas, tudo que acontece dentro da comunidade cristã ali é permitido desde que ninguém fique sabendo, né? Sim, então, o marido trai a exatamente. esposa, o fulano molesta a criança, a cicrana não é mais virgem, ou então dá o furico toda semana porque não pode perder a virgindade, não sei o quê. Mas, assim, desde que as pessoas não tenham acesso a essas informações, tá tudo certo. A grande questão é quando alguém fica sabendo, e aí aquela pessoa, meu Deus, né? Ela é pega ali para Cristo, enfim, isso aconteceu comigo mais de uma vez, esse foi um dos momentos, e aí depois disso veio muita culpa, veio muito choro, sofri muito, foi um período muito turbulento na relação com a minha mãe, e aí eu acabei cedendo, assim, à pressão dela, eu sofri muito, né, gente, né, nessa questão, na relação com a minha mãe sobre esse viés religioso, porque... E eu acho que não tem muito como evitar também, né? Principalmente quando tu tá falando dessa questão, assim, de sexualidade, porque tu não tem nem como conversar com a pessoa pra entender o que tá acontecendo ou como é que tu pode lidar com essa situação, porque os nossos pais são muito fechados, né? Eu fui da igreja também, então eu passei pela mesma situação, assim, mas eu sinto que não pegavam tão pesado com a gente, principalmente eu que era homem, porque... a única vez que me apertaram sobre o assunto, que o pastor veio me perguntar porque tinham supostamente visto eu entrando no motel com a minha namorada, eu disse que não e ele acreditou em mim e tá tudo certo, tá ligado? Ficou por essa mesmo. E era bem isso, tipo, eu realmente tinha entrado num motel com a minha namorada, nem era minha namorada na época, era minha ex-namorada na época. Não sou eu, tá? Ele não tá era Maria, pra não mim, era Maria. mas não sou eu. Mas aí... mas foi isso, assim, então, tipo, tinha esse controle, assim, eles tentavam, mas desde que não descobrisse, tu podia continuar a ser ministro de louvor, tu podia fazer o que tu quisesse. Ninguém sabendo, tá tudo certo. Se tu me negou aqui, eu vou acreditar em ti, já era. É isso mesmo.
E aí, deixa eu ver onde é que eu parei. A minha mãe descobriu, levei Você tá bofetada, falando... fui exorcizada. Ah, Cheguei clássico também. assustado, assim, fui colocada na parede, aí minha mãe orou, pediu pro espírito sair. Aí eu comecei a rir, porque era engraçado, e aí ela dizia que era o demônio que tava É o rindo. espírito Gente, você não... Só piorou a situação. É, porque eu ri, né? Imagina você ser exorcizada, a pessoa botando e orando. Aí eu ria e ria histericamente. Quanto mais eu ria, mais ela orava, porque era o demônio, né, que tava rindo, não era eu. E aí, depois disso veio um processo muito doloroso, muita acusação, e ela queria me obrigar a todo custo, a ir pra igreja, não sei o que. Resumidamente, acabei ficando quebrada mesmo, né, psicologicamente falando, e me submeti a uma grande loucura, que basicamente foi me casar aos 19 anos. Casei virgem com 19 anos. Aí foi uma porcaria, claro, né? Imagina, completamente inexperiente. Não tinha nada que tá casando, era pra eu estar de boa curtindo minha faculdade. Já estava cursando letras na época. E aí já estava trabalhando muito também como professora. E aí aconteceram várias coisas, porque assim, primeiro que não era para ter casado, né? Foi uma coisa meio imposição da minha mãe, da igreja, porque quando você é cristão você tem que casar virgem, e ao mesmo tempo eu queria ter mais independência e sair daquele novelo com a minha mãe. Enfim, depois de uns 2 anos, um casamento muito ruim, né? Principalmente em termos de prazer, assim, nunca tive um orgasmo no meu casamento. Sabia nem o que era Ai, é isso, foda. não conheci nada do meu corpo, não aprendi nada. Foram 2 anos, assim, bem perdidos. Eu acabei engravidando de gêmeas, mas acho que eu tava com 20 anos quando eu engravidei, eu era 19 mesmo. Não, já foi mais pro final do casamento, 20, 21 anos, porque aí foi depois disso, depois que eu me divorciei. Mas eu trabalhava muito e o menino que era casado comigo era completamente bobão e não entendia nada de responsabilidade. Eu sei que eu acabei perdendo, né? Esses bebês eram 2 menininhas, graças a Deus eu perdi. É, Não ia ter sido imagina, bom pra Não ia ter elas, sido, né? não ia ter sido uma boa experiência. se eu tivesse com 2 filhas agora, eu sei, assim, eu fiquei muito triste, eu lamentei, eu chorei, Claro. né? Eu não queria que tivesse acontecido isso, me senti culpada, porque eu trabalhava muito e uma gravidez gemelar é considerada uma gravidez de risco, e aí eu subia escada, descia escada, trabalhava, limpava, não sei o que, não sei o que. Só que, assim, 2 crianças na minha vida naquele momento ali, provavelmente eu ia estar muito fodida hoje, né? Uhum. A minha vida teria que ser, assim como a da minha mãe foi, sacrificada para que eu pudesse criar outras Isso. duas. Provavelmente teria sido uma péssima mãe, não sei. Então, assim, isso foi a melhor coisa, a melhor providência possível. E, e aí, logo depois que aconteceu isso, eu já estava muito Sem contar cansada. que tu ia ter que ficar ligada com aquela pessoa pro resto da vida, né? Com os Ainda pais da tem isso. criança pro resto da vida. Ainda tem isso, porque na igreja já tem essa coisa do casou é para sempre, não pode mais divorciar, porque divorciar é pecado. E aí, se você se divorciar, você não pode casar de novo. É muita onda, assim, né? Porque a interpretação da Bíblia, acontece de acordo, É é por freestyle. conveniência total. A cada igreja convém interpretar de uma forma, e aí uma Uhum. igreja pode casar de novo e outra igreja não pode. Aí naquela igreja pode comer carne de porco, aí na outra, todo mundo interpreta como quer. E aí, um dia eu cheguei em casa, menino, isso é irônico, porque agora eu tô trabalhando com isso, né? Mas um dia eu cheguei em casa, ainda era casada, tinha acabado de sofrer o aborto espontâneo, e aí o meu ex-marido tinha batido uma punheta, né, em casa, e usando o meu computador, porque era eu que comprava tudo, eu que trabalhava, ele era, enfim. E aí, menina, eu cheguei, tava tudo sujo embaixo da mesa, sabe? Não se deu Ai, nem meu trabalho Deus, de limpar, cara. assim. E aí eu estava muito cansada, tinha acabado de chegar da escola, dando aula para um monte de criança, e tinha acabado de sofrer o aborto também. Então era muita coisa na minha cabeça. Daí eu cheguei, olhei para aquele cenário, assim, o histórico do computador todo cheio de pornografia, não sei o quê. Aí eu caí na risada. Eu ria, mas eu ria tanto, assim, porque foi como se eu tivesse sido iluminada naquele momento. Eu falei, gente, eu sei o que eu preciso fazer. Aí eu liguei pra ele, eu não lembro onde é que ele tava, se ele tava na casa da mãe dele, o que ele tava fazendo. Eu falei assim: olha, vim buscar suas coisas aqui porque eu quero me divorciar.
Aí foi aquele chororô, aquele bafafá. Na época eu paguei pelo meu divórcio, porque ele não queria se divorciar, então eu que fiz tudo sozinha para poder arranjar. Mas. E aí, gente, foi aí que tudo começou, sabe? A minha jornada de vida para me tornar a pessoa que eu sou hoje começou a partir do rompimento com a instituição casamento, porque foi com esse rompimento que eu basicamente rompi com a igreja também, assim, porque a partir do Sim. momento que você faz uma coisa dessas, que é considerado pecado, né, que já vai te colocar ali numa espécie de escória dentro da igreja, uma pessoa que vai ser diminuída, né, o valor da pessoa diminui, é porque agora é a divorciada. Aí Exatamente. eu já não tinha mais muito, já não tinha mais muito o que temer, assim, sabe, gente? E foi quando eu comecei a pensar, vou viver a minha vida, vou me conhecer, vou saber o que eu quero, as coisas de que eu gosto. E eu lamento muito pela Karine mais jovem, porque eu não vivi muitas coisas, né? Uhum. Muitas coisas realmente eu não vivi por causa da igreja. Eu não tive uma adolescência normal, eu não pude desfrutar com os meus amigos, passear, muitas coisas assim, a festinha. Namorar mesmo com os menininhos da minha idade, essas coisas, eu vivi muito pouco por causa da igreja, né? Sim. E foi que ano mais ou menos que tu saiu da igreja ali? Ixi, eu não lembro de cabeça. Foi, eu me mudei para Jundiaí em 2018, eu acho. Uhum. Então foi antes disso que eu parei de ir, assim, de frequentar a igreja. Eu ainda ia, né, com a minha Uhum. mãe. Eu ia, aí para agradá-la também, aí botava o véu, sentava lá atrás. Só que quando você se divorcia, você perde os direitos dentro da igreja. Então você não pode mais levantar para dar testemunho, para pedir oração, para fazer nada. Você só pode ficar sentadinho, né, ali. E aí eu ia com a minha mãe, só que diminuiu muito essa frequência. E aí isso foi, eu me divorciei, eu tinha 21 anos, foi em 2012 quando eu me divorciei. 2012? É, 2020. Porque agora eu tô com 34. Né? Acho que foi em 2012 que eu me 2012. divorciei. Uhum. Aí, assim, eu Ah, fui indo, mas eu já tava indo com um pé na igreja e um pé no mundo, sabe? sim, aham. Experimentando as coisas, conhecendo Uhum. pessoas. E eu fiquei louca, gente, porque eu queria descobrir como era ter um orgasmo. Eu fiquei louca, louca, desesperada, eu precisava gozar. Aí eu saí numa jornada, assim, com várias e várias pessoas, e vendo se eu achava, se eu conseguia chegar lá, etc. E consegui. Aí fiquei mais doida ainda, porque eu só queria repetir aquilo ali, né? Eu queria que fosse uma experiência reproduzível 1 milhão de vezes, sem Pra ver desculpa. se é de verdade. Vamos ver se é de verdade. Vamos reproduzir isso aqui mais vezes pra ver se é de Porque verdade. era muito bom, né? E eu ficava, gente, quanto tempo eu perdi? 2 anos casado com uma pessoa com quem eu vou falar uma coisa muito dura mesmo, assim. É, Eu tenho certeza até de que o rapaz que se casou comigo, ele nem acompanha muitas coisas que eu faço nas redes, porque eu já falei tantas vezes desse casamento, né, ruim, Uhum, que às uhum, vezes eu uhum. ficava com dó dele. A culpa não era dele, ele era jovem também, inexperiente, também estava na igreja, então foram duas pessoas fazendo a mesma merda, assim. Sim. Mas era tão difícil essa coisa da relação sem amor, sem paixão e sem tesão, que era praticamente como deitar-se para ser violada, né, pela pessoa, porque eu estava cumprindo Uhum, uma obrigação. uhum. Então, e mesmo quando eu ainda estava casada, eu pensei nisso muitas vezes. Tinha alguns versículos bíblicos, eu lia muito a Bíblia, né? Eu já li a Bíblia mais de uma vez, inclusive. Sou uma ótima leitora, gente. E aí eu me lembro que tinha alguns versículos que falavam sobre isso, né? Assim, sobre você se sentir como uma ovelha indo para o matadouro. E aí eu ficava fazendo várias associações, assim, na minha cabeça da situação que eu estava vivendo dentro do casamento. E mesmo fazendo essas associações, eu ainda não entendia a dimensão disso, assim. Eu não entendia com clareza que eu estava fazendo algo contra a minha vontade, sabe? Eu sabia que estava errado, eu não queria estar fazendo aquilo, mas ao mesmo tempo eu sentia que eu estava fazendo o que era para ser feito porque era uma espécie de obrigação dentro daquele contrato do casamento. Mas é muito duro depois que você cai na real e você aprende, estuda e compreende que, na verdade, aquela relação era uma relação bem violenta, né?
Para mim, talvez para o rapaz também, não sei, porque ambos estávamos cumprindo ali cláusulas de um contrato e sinceramente, se não foi prazeroso para mim em nenhum momento, né? Nada foi bom em termos de relação sexual. Mas também depois que eu me libertei disso, aí eu Aí mudou já... completamente. E E aí agora tu virou escritora, daí tu decidiu começar a escrever, decidiu começar comecei a escrever quando me divorciei, sim. Aí o meu primeiro livro, na verdade, acabou sendo sobre outro relacionamento que eu tive depois, que foi um relacionamento abusivo. Acabei caindo no outro relacionamento lixoso, assim, mas esse foi bem pior. Fui agredida, fui humilhada. Acabei reproduzindo aí outra posição de mulher submissa, né? Que são coisas que ficam, sim, internalizadas na gente depois de longos anos dentro da igreja. Porque quantas mulheres estão ali na igreja, a minha própria mãe, tadinha, né, que estão em casamentos ruins e são, né, sofrem violência física, psicológica, patrimonial, etc. E que não saem desses casamentos porque estão esperando o milagre, né, o milagre que Deus vai fazer, porque esses maridos vão mudar. E Vão aí subir a você montanha, né? Vão subir a montanha, vão pagar 80 mil pra subir a montanha e vão virar homem. tem ainda isso agora. tem isso, é porque as coisas vão se modernizando, né? Agora os maridos sobem as montanhas, pois é, para se tornar melhores. Então, na época da minha mãe, infelizmente, era só a promessa mesmo e ficar aguentando as coisas dentro de casa, né? E aí, assim, eu passei pela mesma coisa, acabei reproduzindo esse ciclo de violência, foi muito difícil. Foi um ano, assim, que pareceram 10 de tão maltratada que eu fui, né? Aí depois passou também, e, enfim. É, é, mas todas essas coisas que foram acontecendo na minha vida, inclusive essa trajetória de libertação sexual, né? Ela tem uma relação muito íntima com a igreja. E aí tem muita gente, a gente vai falar em algum momento sobre isso, eu imagino, mas tem muita gente que fica me perguntando: tá se prostituindo, virou do job, tem um canal pornográfico, legal, mas deixa a igreja fora disso. Gente, eu não deixo, porque é a minha história. A igreja faz parte da minha formação e tudo Exato. que eu vivi, a mulher que eu sou hoje, a mulher que eu me formei, ela traz ainda características dessa Karine que frequentou a igreja por longos anos, assim, né? E que foi excomungada, entre aspas, a partir do divórcio. Então, assim, eu vou falar, eu falo, eu debocho mesmo, entendeu? Hoje, eu me considero ateia, o que é uma crença muito solitária, assim, eu não recomendo, né? Eu gostaria de crer em alguma coisa, de ter esperança, de achar que os grandes filhos da puta aí que estão fazendo todo tipo de perversidade no mundo vão ser punidos pelas coisas que eles fazem. E de que as pessoas boas vão ser recompensadas de alguma forma, né? Mas eu tenho essa visão muito desesperançosa da vida e do pós-vida, porque eu realmente acho que a gente vai deixar de existir. É uma perspectiva muito solitária, realmente. E eu acho triste também. Eu gosto muito de existir, eu gosto de ter uma consciência, mas eu não acredito em nada. Eu particularmente, eu acho muito libertador a perspectiva de pensar que eu vou deixar de existir. Eu tenho medo. Pois é, o Misa também. Eu lembro que eu agora não conversei, que a tenho primeira mais vez que eu isso. conversei com ele sobre isso, Aham. ele também. Mas eu me senti tão livre, sabe? Livre de pensar que, tipo, eu não vou precisar deixar nenhum legado. Eu não vou ver o que tá acontecendo depois que eu morrer, se as pessoas não vão lembrar de mim, se eu vou deixar alguma marca no mundo. O mundo é muito maior que eu, ele já existe há milhões de anos antes de eu nascer, vai continuar existindo milhões de anos depois de eu nascer. É que nem aquela coisa bonita que o Neil deGrasse Tyson diz, sabe? A gente é poeira estelar, entendeu? Sim, Há 40 anos atrás eu não existia. E daqui a pouco eu também, de novo, não vou existir. Eu acho que é muito aterrador a perspectiva de quando tu morrer, tu vai pra um lugar onde tu vai ficar pra sempre sendo o quê? Fazendo o quê? Não sendo tu, né? Como é que esse lugar vai ser melhor? De que forma esse lugar vai ser melhor? Entendeu? Porque todas as coisas que eu gosto são ruins. Então, se eu for pra um lugar onde não tem as coisas que eles dizem que são ruins, não vai ser um lugar bom pra mim. Sabe? Tipo, eu acho libertador. Eu acho que assim, ó, um dia eu simplesmente não vou mais existir, eu não vou mais sofrer, eu não vou mais pensar.
sabe? Nada. Então, o fato de que um dia eu vou deixar de existir. O que me dá medo mesmo é sofrer, é ter dor. São as coisas da condição humana, sabe? Deixar de existir eu acho que vai ser um alívio, pessoalmente. Eu espero que à medida que eu vá envelhecendo, eu vá me sentindo assim também. Tem muita coisa que está mudando na minha vida à medida que os anos vão passando, né? Essa coisa de não me importar com o que os outros falam, por exemplo, é uma delas, assim. Eu já Uhum. fui muito insegura com a minha aparência, com a minha vida, até por causa da igreja mesmo, né? Eu dava muita importância ao que as pessoas pensavam de mim. E isso Uhum. mudou muito, assim, principalmente depois da pandemia. E foi, inclusive, a partir dessa reflexão de que eu não me importava mais em nada, assim, se as pessoas estavam me achando bonita, feia, chata, burra, inteligente, qualquer coisa, que eu tive certeza de que eu conseguiria abrir um canal pornográfico e administrá-lo, né? E Uhum. trabalhar dentro dele, porque eu sabia já que a internet era selva, eu já sofri hate em outras situações. Por exemplo, depois que eu publiquei o meu primeiro livro, que foi sobre esse relacionamento abusivo que eu vivi, eu publiquei o segundo, que é um livro de contos eróticos, O Orgasmo Santo, que inclusive dá nome ao Uhum. meu canal hoje. E esse livro, na época que eu publiquei, muitos colegas, porque foi assim, olha que engraçado. Quando eu publiquei o primeiro livro, eu entrei na cena literária lá do Ceará e também em alguns lugares do Brasil e fui muito bem recebida pelos leitores, pela crítica, porque imagina um livro sério que trata corajoso, né, que trata da violência contra a mulher. E aí eu contei a minha história em detalhes, etc. Então fui muito bem recebida, reuni muitos leitores e fiz amizade com vários escritores. Mas a partir do momento que eu saí desse lugar de mulher que sofreu, que foi barbarizada de alguma forma, que é frágil, né? Que está tentando contar uma história para se conectar com outras mulheres em sofrimento e me coloquei, joguei no mundo, publiquei uma história em que a personagem, a protagonista agora é uma mulher que goza, mulher gozosa, que tem o controle do próprio corpo, né, que fala sobre sexo com naturalidade, que fala sobre seus desejos. Nossa, muita gente deixou de me seguir, de falar comigo, de me considerar escritora, inclusive, né? Porque a publicação desse segundo livro foi como se eu me colocasse num patamar menor, de literatura menor. E a gente sabe que isso não existe, assim, mas enfim. E aí eu comecei a lidar com hate nessa época. As pessoas me xingavam, mandavam e-mails anônimos, falavam coisas horríveis assim sobre mim. E eu confesso que naquela época ali, por volta de 2020, foi um pouco antes da pandemia esse livro, eu ainda Uhum. ficava triste, sabe? Eu me sentia Uhum. abandonada por algumas colegas de Fortaleza. Foi na época que eu me mudei para Jundiaí também, em São Paulo, para ser Aham. professora na prefeitura de Jundiaí. E aí, menino, juntou tudo, juntou distância da família, juntou hate, o pessoal me esculachando na internet, mandando e-mail, me chamando de puta e de não sei o quê. Quer dizer, eu já escuto essas coisas desde quando eu lancei o livro, nem sonhava com a possibilidade de criar um canal erótico pornográfico, né? Até porque eu era professora de criança pequena, então escrever e publicar um livro erótico já era uma coisa assim, meu Deus, a professora que publicou um livro sobre violência doméstica, agora ela está publicando histórias a serviço do patriarcado, porque a mulher não pode falar de sexo, nem do corpo, nem do não sei o que, nem do não sei o que. Verdade. Professor não Aí, pode ser ser humano também, né? Não. não Salvem pode. nossas Não pode crianças. ser ser Salvem humano. nossas crianças. Os homens podem tudo, né? Os homens Sim. podem falar sobre sexo, sobre desejo, sobre gozo, orgasmo, a mulher não pode. E aí Só eu não passei pode ser por gay, às vezes, né? Tem isso, É, o não pode ser grande erro gay. dos professores homens é é ser gay, daí. verdade, porque não é mais viril, não é másculo, não é... Ai, gente, tem de Exatamente. tudo. E aí foi tipo o meu primeiro cancelamento na vida, foi esse, né? Foi com o rolê do Orgasmo Santo. Só que aí depois veio o meu primeiro romance, o meu primeiro livro de poemas, e as pessoas foram esquecendo um pouco o Orgasmo Santo. Fui sendo aceita de novo, participei da Bienal lá no Ceará, né? Que é o meu estado. Participei de feiras literárias em outros lugares do país e tudo mais. Mas sempre recebendo aqueles prints das pessoas falando mal de mim, dizendo que não me chamassem para os eventos, que não sei o quê. E aí veio a pandemia também, e durante a pandemia foi quando eu entrei em depressão severa, porque eu sempre fui uma pessoa Uhum. deprimida. Eu me considero uma pessoa muito empática, assim, com o que acontece no mundo, né?
E isso me faz mal, naturalmente. Se eu vejo pessoas em situação de rua, se eu vejo pessoas em situação de guerra, de conflito, de fome, eu fico mal, eu vou dormir, eu choro. E nessa época eu não fazia tratamento medicamentoso. Daí juntou isso, a pandemia e as situações de assédio moral e outros maus tratos no meu trabalho lá na prefeitura de Jundiaí como professora, e eu quebrei, né? Que queria morrer mesmo, assim, eu falo isso com tranquilidade agora, eu tive situações de ideação suicida mesmo, eu não queria mais existir, eu não queria mais estar viva, e eu acho que, tirando a adoção do meu gato, que, assim, ela foi essencial para que eu escolhesse continuar viva, né, porque eu precisava botar ração pro meu gato, e eu precisava enfim, catar cocô e não sei o que, e era o meu gato, pô, o meu gato lindo, ele me amava, ele tava ali comigo o tempo inteiro, então eu adotei esse gato nessa época, o Gregório, ele ficou com meu ex-marido, e tinha também o fato de, como a minha mãe já tinha perdido um filho, o Anderson, meu irmão, num acidente de moto, eu pensava assim, pô, cara, se eu me matar aqui em Jundiaí, aí vai ter que fazer traslado do corpo, e aí a minha mãe vai sofrer pra caralho, aí não sei o quê. Aí eu começava a viajar, né, nessa ideia do vai dar trabalho pra minha mãe, ela já perdeu um filho. Aí eu comecei a pensar, não, vou esperar minha mãe morrer, porque aí quando ela morreu, eu faço aqui as viagens, né? Só que Meu aí, Deus gente, do céu. eu tava muito mal, eu tive que Aham. entrar de licença, porque eu tava péssima. E aí era guerra, era não sei o quê, e gente comendo lixo na porta da minha casa. E eu tava muito mal, e nesse momento aí foi quando eu me desliguei, assim, da materialidade das coisas, no sentido de realmente não me importar com absolutamente nada do que diziam ou pensavam de mim, porque, tipo, hoje em dia, do momento em que eu acordo até o momento que eu vou dormir, durante a madrugada, tem gente me chamando de gorda, de puta, de tanta coisa, poço de DST, né? Mas nem DST, agora é IST, né? Porque ninguém chama mais doença, agora é infecção sexualmente transmissível. E era tanta Uhum. coisa, assim, e assim, eu não ligo, gente, eu não perco um segundo de sono por isso. Mas eu perco segundo de sono, por exemplo, lendo notícias sobre a Palestina. É. Então eu fico mal, eu choro, e aí eu entro em loop, fico naquela coisa. Você acha que eu vou dar importância para uma pessoa que tá me chamando de gorda quando tem crianças, sabe? Uhum. E adultos e idosos, pessoas sendo literalmente dizimadas enquanto eu tô aqui, isso não tem a menor importância para mim. Então eu estou aqui, eu faço meu trabalho, eu só me preocupo com as coisas que de ordem prática mesmo, né? É uma conta que eu tenho para pagar, é a minha mãe que eu tô construindo a casa dela, Uhum. são os meus animais de estimação, que são a minha vida, é o meu relacionamento com o meu companheiro. Então, são todas essas coisas que importam, na verdade. O que as pessoas falam na internet não importam, né? E hoje eu estou tratada, estou Como o medicada. tratamento psicológico dá essa claridade pra gente, né? Muito! Eu comecei a me tratar na época que eu ainda era só professora, porque eu queria morrer, né? Então, alguma coisa precisava ser feita Alguma coisa ali. precisava mudar, é. É. Só que depois disso, quando eu vim para o Rio, passei no concurso da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e aí eu vim, larguei lá Jundiaí, aí começou a invasão de Gaza. Eu sempre acompanhei essas coisas todas, mas a questão da Palestina atual, isso me pegou muito. Inclusive, virou um hiperfoco, assim, fiquei obcecado, tava lendo tudo, consumindo tudo e Uhum. xingando na internet, não sei o quê. E aí eu entrei em depressão de novo, eu não tava conseguindo dormir, eu tava assim. Uhum. Passando várias noites sem dormir, e junto com isso, vocês não estão entendendo, assim, sofri acidente de moto, perdi página no Instagram, lancei o canal, pornografia. Gente, era Uhum. tanta coisa acontecendo e trabalhando na UERJ, fazendo o canal e não sei o quê. E aí eu parei de dormir, eu comecei a ficar louca, eu tava muito doida, doidona, assim, e chorando, 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 chorando. Aí passava o dia legal, né? Porque eu tava distraído, trabalhando, não sei o quê. Quando chegava a hora de dormir, ia ver as notícias, aí chorava, chorava, chorava até dormir. Aí tive que reajustar os meus medicamentos, agora eu estou ok. Eu estou funcional ao longo do dia. Eu vejo as notícias, eu me entristeço, eu fico puta, eu tenho raiva, mas estou funcional, consigo dormir, voltei a Uhum. dormir. E aí, assim, a igreja, em todos esses momentos da minha vida, quando eu fui professora, quando eu tive depressão, quando eu criei esse canal, quando eu fico pensando na situação da Palestina ou de qualquer outra coisa que está acontecendo, nas injustiças de um Uhum. modo geral, né? A igreja, a lembrança da igreja, a minha formação religiosa, tá sempre ali, né? Uhum. Porque
o Deus que eu aprendi que existia é o mesmo Deus que permite genocídios televisionados em tempo real. E a igreja que diz que Em é nome a... dele. Não, a igreja que diz que é a bondade na Terra tá sempre do lado do opressor. E Tá é em com o nome Bolsonaro, tá com o Israel, tá com o Trump, e a gente aqui, me conte mais. E aí, sabe, assim, e aí quando eu estive doente, nos meus piores momentos, o que as pessoas me diziam, não, é porque isso aí é porque você tem que voltar pra igreja. Ai, sim, claro, óbvio. Aham. Ah, Ele não, tem um você vai. espírito obsessor, não te falaram que ele tinha um espírito obsessor? Cara, psiquiatra, a ideia de um psiquiatra era uma coisa absurda, assim, não, psiquiatra, você vai tomar remédio, não, isso não é de Deus, não, né? Você tem que ir pra igreja, você tem que orar, porque se você orar, Deus vai tirar isso de você. Mas Isso o aí é Rodrigo Faro falou isso. O Rodrigo Faro falou Rodrigo isso, Faro falou exatamente. isso. Cara, tudo é o inimigo, né? Eu nem sabia, Tudo. viu, que o Rodrigo Faro andou falando essas merda na internet. Falou. Falou. Só precisava de exercício e oração, Exercício não, físico não e é? oração. Exercício físico e acabava oração. com a É o depressão suficiente isso. pra acabar com a depressão, não precisa de mais nada. Olha, se eu pudesse, eu dava um murro. Com certeza. Quando eu era professora lá em Jundiaí, eu escutei um negócio mais ou menos assim de um médico do trabalho, tá? Nossa. Na verdade, ele queria a todo custo que eu voltasse para a sala de aula, porque o professor não pode estar de licença para tratar a cabeça. Aí ele dizia: não, vá, você está se exercitando, vá dar uma voltinha no quarteirão da sua casa. Você tá deprimido? Não fique. Não fique, esteja. Não seja mais triste. E aí, tal hora, ele falou: por que você não volta pro Ceará? Aí, nessa hora, eu me imputei, assim, me emputeci, né? Fiquei brava, olhei para ele e falei: por que a prefeitura de Jundiaí não me dá melhores condições de trabalho? Porque eu passei no concurso, então eu tenho o direito de estar aqui, né? Eu passei nessa prova. A prefeitura é que tem que me fornecer as condições adequadas de trabalho. E eles falam isso, porque a prefeitura, a cidade das crianças, carai de asa. Gente, o que tem teve professor que se matou na época da pandemia, né? E eles abafam, eles não fizeram uma homenagem, eles não falaram nada. Então, assim, é uma violência imensa. São muitas violências, né, ao longo da vida, assim, que a gente passa. E quando você vai ver, tudo tem um fundo cristão, cara. É impressionante. Todas as coordenadoras, diretoras, os médicos, todo mundo ali fala em nome de Deus de alguma forma, sabe? E nada funciona. Não existe esse Deus, assim, que as pessoas mostram pra gente, né? Que as pessoas dizem que fala através delas. É um Deus muito cruel, muito egoísta, né? Muito falso, porque não tem nada a ver com as coisas. Aquelas coisas que eu lia, enfim. Eu nem sei se eu falei muito, gente, tagarela. Não, mas tá legal. Eu gosto da gente pegar esses pontos, assim, porque retrata bastante, porque o que eu acho legal na tua página, principalmente, além do fato de tu ficar zoando com os crentes que vão lá na tua página te encher o saco, porque eles querem te ver pelada, mas ao mesmo tempo eles querem te dar uma lição de moral, porque... Eles têm que fazer... Eles têm que parecer... Isso, eles parecer têm que... homem de bem, entende? Eles pra eles depois pedir perdão pra Deus e Deus perdoar eles. Mas além de ter isso, tu passa essa... o fato de tu ser escritora, sabe, essa parte artística é uma coisa que destoa dos produtores de conteúdo normal, assim. Então, o fato de tu dar essa autoralidade pra tua página e pra forma como tu produz o conteúdo, faz com que tu te diferencie. E é isso que eu queria entender, assim, tipo, no momento que tu criou, assim, como é que foi a aceitação do público e a tua aceitação em relação a isso, e quando é que começou a explodir o canal mesmo, assim, que tu começou a ver que tava tendo resultado e que aquilo ali tava tendo resultado bom pra ti, principalmente, né? Cara, foi o segundo cancelamento da minha vida, foi quando eu fiz esse projeto aí. Porque começou tudo numa brincadeira. Eu fazia muita zoação no meu Instagram, porque o pessoal pedia, né? Depois que veio esse negócio de privacy, de OnlyFans, os caras começaram a se sentir, assim, meio que autorizados a chegar no seu inbox e perguntar: mas você vende foto? Você vende pack? Você não sei o quê? E eu não sabia nem que diabo era isso, que era pack, não sei o quê. Aí depois vieram as piadas, pack do pezinho. E eu achava tudo uma grande piada, porque, assim, a bem da verdade, eu morria de preguiça de fazer foto. Eu ainda não gosto de fazer foto, por isso que é tudo bem amador, assim, na minha página. Porque eu não tenho saco pra posar, pra me vestir e fazer não sei o quê. Tem que ser tudo quando eu quero
se eu tiver a vontade, entendeu? E é assim. E aí eu me lembro que uma vez um cara me pegou de bom humor no Instagram, ele falou assim, eu te dou R$ 100 se tu fizer uma foto pra mim de pé, de frente pro espelho. Só isso que ele pediu. Aí eu falei assim, tu me dá R$ 100 se eu tirar uma foto assim? Ele falou, dou. Aí eu fiz e mandei. E ele me deu R$ 100. Mas foi o dinheiro mais fácil, mais, assim, acho que a hora mais bem paga da minha vida até então, porque eu fiz a foto em 1 segundo, mandei, o maluco botou um Pix na minha conta, eu falei, vale, mas foi muito fácil isso. E aí foi quando eu tive a ideia de criar um projeto erótico pornográfico que envolvia textos e mídias. Uhum. E aí eu fazia fotos sensuais, etc. Pedia a uns colegas artistas para fazerem desenhos, pinturas, não sei o quê, e escrevia contos. E aí lancei um podcast, inclusive o Eroticast, que ele tá parado, mas eu contava causos eróticos, sexuais, enfim, sobre a sexualidade. E, gente, esse projeto bombou, e a única coisa que eu pedia das pessoas era que me apoiassem com o Pix. E aí começou a pingar dinheiro na minha conta. Ia pingando, toda hora pingando na minha conta. Chegou a ser bloqueada, porque pingou tanto dinheiro que foi esquisito. Aí o Nubank bloqueou e eu fiquei meio assim. Eu falei, será que estão achando que eu sou traficante? Porque era direto 10, 15, 20, 50, 10, 15, 20, 5, não sei o quê. As pessoas apoiando. Aí tinha gente que mandava mais, 300, 400. Eu sei que eu comecei a vender esses pacotinhos, né, com textos e mídias, etc. E quando eu vi que eu fiz a conta, assim, tinha caído em um mês, eu acho, R$ 30.000 na minha conta. Ih, Aí eu olhei assim, e falei, nunca tive esse dinheiro na minha vida. O meu salário na UERJ era o quê? 4.000 e pouco. Nossa, E uma aqui no Rio de mixaria. Janeiro, 4.000 e pouco não paga nada, sabe? Não. Aluguel, não sei o que, é caos, é caótico. É muito caro o custo de vida. E eu tava ganhando já bem menos do que eu ganhava em Jundiaí, porque lá o meu salário era maior, né? Mas eu preferi, óbvio, ganhar menos e ficar viva e ter um pouco Uhum. de dignidade do que continuar sendo professor e ganhando mais. Menino, quando eu vi esse dinheiro, que eu fiz as contas, eu falei assim, rapaz, esse negócio dá dinheiro. Eu acho que se eu fizer, eu vou ganhar muito dinheiro, porque se só isso aqui que eu tô vendendo e oferecendo, o povo tá me dando dinheiro desse jeito, imagina se eu fizer o conteúdo que eles realmente querem ver, que é o explícito, aquela coisa e tal. E aí, assim, eu sou muito tranquila com o meu corpo, com as imagens do meu corpo. E como eu falei pra vocês, eu me desliguei, assim, do que o outro pensa, né? Então, porque a foto da minha xereca vai ficar pra eternidade na internet. Eu não tô nem aí. Porque os seus filhos, a igreja, o vizinho. Eu não vou ter filho, né? E se tivesse, desculpa. Se Tá eles. bem, tá alimentado, tem roupa, tem casa. Então, assim, eu fiquei. E aí eu falei, porque a sua mãe. Eu falei, minha mãe agora vai ganhar uma mesada melhor. E aí, Ah. quando eu tivesse ideia, só que eu queria fazer acompanhada, eu não queria fazer isso sozinha. Porque eu falava assim, acompanhada é que vai dar dinheiro, né? Que o povo quer ver os vucu-vucu. O povo não quer ver só solo, pose, não sei o quê. E aí eu convidei meu namorado. E para convencer ele foi dureza, viu? Assim, porque ele não tinha essa desconexão que eu tinha. Sim. Uhum. Então ele ficou aí, mas o que as pessoas vão dizer? Não, mas isso não é errado. E aí tinha isso não é certo. E aí tinha as questões morais, aquela coisa toda de se preocupar. e tem a questão que a gente, mulher, tá acostumada a ser criticada pelo nosso corpo, pela nossa aparência. Homem não. Vai que fala no tamanho do meu membro, Isso sabe, mesmo. essas coisas. E a gente tá acostumada. E aí, gente, eu sei que tal hora eu enchi tanto o saco com a minha lenga-lenga pessimista, assim, né? Pô, mas você é ateu, por que você tá preocupada? Ele é ateu como eu, né? De Aham. esquerda como eu, tudo bem direitinho. E aí, mas você tá preocupado com isso? Tipo, a gente vai morrer, é melhor morrer vivendo bem depois de ter uma vida digna, pagando um plano de saúde, dando aí uma condição melhor de vida pros seus pais, para você mesmo, porque imagina, né? A gente só trabalhava e se fudia, ganhava pouco e tipo. Aí eu falei,
isso aí dá para ganhar dinheiro. Agora, eu não vou fazer outra faculdade, você vai? Porque eu não vou mais voltar para fazer outro curso, para buscar outra coisa. Eu tenho mestrado, eu poderia fazer um doutorado, tentar seguir carreira acadêmica, mas o meu período de sala de aula ele já passou, assim, porque eu tenho trauma, na verdade, né? A ideia sala de aula, ela me causa uma angústia. Pode ser adulto, criança, adolescente, só a ideia de ser professor outra vez me causa uma grande angústia. Eu poderia continuar minha carreira acadêmica, pegar um IF da vida, uma coisa, mas eu não queria mais ser professora. E aí eu falei, vou tentar isso aqui. E assim, gente, se ele não tivesse topado, eu tinha entrado sozinha, viu? Porque eu sabia que ia dar certo. Eu tinha certeza de que esse canal ia dar certo. Aí, na época que ele convencia, ele topou, e a gente começou a preparar umas coisas e tal, e eu fui marcando a data de lançamento. Eu tinha só a coragem, uma página no Instagram com 20 mil seguidores e um Twitter sem ninguém. Eu só tinha isso, né? E aí, logo antes de o canal estrear, a minha página no Instagram foi derrubada e eu sofri um acidente de moto, quase morri. Ai. Aí eu falei, pronto, lascou, né? Porque como é que vai ser essa estreia? Vai ser horrível. E aí eu vou botar a xereca no mundo para ganhar pouco, não aceito não, porque eu só quero se for para ganhar um bom dinheirinho. Mas, gente, ao milagre, né? Porque Deus é bom o tempo todo. Eu publiquei uma foto. Tem. Tem. Eu publiquei uma foto no Twitter, o meu Twitter não tinha ninguém, era terra arrasada, tipo, pôde. Publiquei uma foto que nem era muito explícita, era só eu deitada na cama com a bunda pra cima, e essa foto viralizou. Aí eu saí de 100 seguidores para 18 mil. Nossa. E fui postando no Twitter, apostando no Twitter e tentando criar Instagram e o povo me denunciando, porque o povo já tava me perseguindo, né? Desde que eu lancei. Os crentes, gente, os crentes enchem o saco muito, assim. Antes de eu debutar, de fazer os vídeos engraçados, de fazer os memes, o pessoal já tava enchendo o meu saco. Então, nada mais justo do que eu retribuir esse amor quando eu gravo um vídeo, né? Com e certeza. aí, quando o canal estreou, ele estreou em 12 de junho de 2024. Foi no ano passado, não tem nenhum ano ainda esse canal. Ah, nossa, é novo mesmo, porra. E Dia dos Namorados. a gente estreou muito bem, assim. Eu consegui criar uma expectativa muito grande ali com o pessoal do Twitter. Porque, professora, ex-crente, escritora, não sei o quê. Comunista. Rapaz, não, o comunista no Twitter não funciona, não. Não funciona. Nazista. Vai ter que dizer Se nazista. eu dissesse nazista, talvez ainda tivesse estreado melhor. Mas assim, sempre me posicionei, eu sempre deixo muito claro quem eu sou, o que eu penso, no que eu acredito, porque isso pra mim é inegociável. Mesmo que custe assinantes, mesmo que custe seguidores, eu não tô nem aí. Eu vou ganhar 50 mil reais, foda-se, entendeu? Isso pra mim é muito importante. Eu não conseguiria dormir à noite se eu ficasse bancando isentona ou pessoa conservadora na internet. Então, assim, eu prefiro me posicionar e perder do que não me posicionar e não conseguir dormir. Essas questões, elas são muito caras para mim. Inclusive, sou filiada à Unidade Popular, eu né, tive reunião com o pessoal do Partido dessa semana, que foi ontem que a gente ia gravar, Sim, e mais do que o previsto. Então, eu sou comunista mesmo. Vai candidata ano que vem? Hã? Vai candidata ano que vem? Pensou, hein? Não sei não, viu? Não sei não. Eu tinha coragem, só pra causar. Deveria. Ia puxar um monte de gente da UP pra deputado. E aí, que era que eu ia dizer, aí o canal estreou super bem, a gente já estreou no ranking da plataforma, eu não sabia nem que tinha ranking, foi uma pessoa que printou e mandou pra gente. E aí a gente foi vendo que tava indo muito bem, só que assim, foi muito difícil nos primeiros meses, porque a gente tava trabalhando e gravando conteúdo e não sei o que, e a gente postava 4 vídeos por semana, completos. Nossa, bastante coisa. Porque o canal não tinha nada, e a gente precisava criar esse conteúdo, e aí eu sofri acidente, não sei o que, então a gente foi criando. Foi muito trabalho, mas assim, eu gostei, sabe? Foi como se eu tivesse me encontrado, assim, porque
eu descobri que eu gosto muito de me exibir, de me comunicar com as pessoas e de fomentar. Eu acho que isso tem a ver com a coisa da escritora, né, também. De você criar ali uma narrativa, um universo de desejos em que a pessoa vai sentir prazer e vai ter orgasmos, etc. É um produto, é isso que eu vendo. E eu trato os meus assinantes, os meus inscritos, porque no Instagram não pode falar assinantes, não, porque, cara, eu trato com muito carinho mesmo e respeito a primeira coisa que eu digo para eles quando eles assinam e vêm pro canal é isso: olha, eu espero que você se divirta, que você goze muito, é para isso mesmo que eu tô fazendo esse trabalho aqui. E isso foi o segundo cancelamento como escritora, né, quando eu lancei esse projeto, e o escândalo na Congregação Cristã do Brasil. Escândalo. Nossa, a minha mãe ficou arrasada no começo. Agora ela tá ótima, a casa dela tá sendo construída. Tá pingando uma mesada melhor. Como é que ela não vai ficar Ela feliz? melhorou muito. Então, várias coisas eu já resolvi com essa grana, assim. A minha vida mudou, tá melhor. Tenho um plano de saúde. As minhas continhas estão pagas. Tô tentando juntar também, porque eu quero conquistar as minhas coisas, né? Coisas que eu não tinha realmente perspectiva nenhuma de adquirir ao longo da vida, principalmente a aposentadoria. Porque, assim, o meu salário é muito pouco, né? As condições eram muito difíceis, mas agora as coisas estão melhores. Só que quando eu lancei esse canal, rapaz, a fofoca foi grande demais, viu? Pense numa fofoca gigantesca, assim, e o povo falando mal, e chegava print, corria print, não sei o que, e eu só dando risada. Mas o mais legal de tudo é que no meio desse movimento, muitos crentes assinaram e assinam o meu canal. Quantos por cento tu acredita que são o teu canal? Quantos assinantes tu tem hoje? Quantos por cento tu acha que são crentes desses aí? Olha, ali na praia você tem umas 8, 9 mil pessoas. Caiu bastante, já chegou a ter 15 mil. 15 mil pessoas ativas ali. E tem, eu acho que pelo menos ali, que, assim, eu vou ter que estimar, óbvio, das pessoas que falam comigo, né? Sim. Porque tem muita gente que só vai, assiste e não fala nada, não se apresenta. Mas das pessoas que se apresentam, para mim, pelo menos 60%, 70% fala que veio de alguma igreja. E tem muita gente da CCB, que é a minha igreja, né? E é engraçado, porque a pessoa assina, ela chega lá assim, a paz de Deus. Eu vi que você... Porque não pode perder a educação, né? Não pode perder a educação, né? Mas, cara, eu adoro essas pessoas, porque essas pessoas, elas são as que chegam e falam, ó, eu sou crente, eu sou da orquestra, eu sou cooperador, eu sou pastor, e eu adoro isso aqui, adoro ver você, tô me divertindo muito. Essas pessoas são ótimas. As que eu gosto de expor são as hipócritas. Porque tem gente e foi até um que virou um rio, inclusive, que eu acho que foi como vocês me conheceram, não sei, que foi um maluco que foi falar bosta no meu post, veio falar de, porque você tem que parar com isso, não sei o quê, e querer me admoestar publicamente, e lá no inbox foi pedir o link do canal, cara. Eu não entendo o que não se faz passa sentido na cabeça de uma pessoa dessa, porque será que ele não considerou nem por um instante que eu ia printar aquilo ali, porque ele me xingou publicamente e lá no meu inbox ele foi lá e pediu o link. Aí, de certa mulher dele viu ele mexendo, ele disse, não, isso aqui é um absurdo. E aí ele pegou e botou o negócio. Ele falou, me dá o link aí que eu preciso. E não foi o único, tem vários casos desses no meu Instagram, eu cheguei a fazer alguns, assim, mas teve um que inclusive me pediu dinheiro emprestado no final da conversa. Gente, muita coisa, esse virou um meme, ele me ajudou a vender bastante, eu sou grata a ele. Porque primeiro ele veio com esse papo, né? Porque isso é errado, você precisa voltar para a igreja, não sei o quê. E eu só respondi uma coisa. Ele falou, e eu mandei só assim: você quer ver uma foto minha? Aí ele respondeu, quero, manda aí. Aí quando ele fez isso, eu printei, porque eu não sou besta, né? Aí postei no Twitter e tome assinatura, e tome seguidor e não sei o quê.
Só que esse aí, depois, ele começou a me xingar de novo. Aí ele era bipolar, esse aí. Ele me xingava e depois ele dava a entender que eu era uma mulher bonita, que não sei o quê. Aí depois me chamou de gorda. Aí depois não sei o quê. No final da conversa toda, me pediu 4 mil reais emprestado, pra ver se eu tinha dinheiro mesmo. Ele falou bem assim, não, se tu tem dinheiro mesmo, me empresta 4 mil reais, eu te pago não sei como. Aí você vai ver as fotos da criatura, o perfil dele tava lá, camisa do Brasil, Nossa, meu Deus do céu. bolsonarista, né? E Óbvio. ele várias fotos na igreja. E eu acho, inclusive, que ele era da congregação, porque pelos banquinhos, assim, Sim. a estética dessa igreja ela é bem assim. Ela é distinguível das demais, porque ficam só os homens de um lado, então as mulheres de outro só tinha homens onde ele estava. Eu achei bem parecida, mas era ele e abraçado com outros irmãos e tal. Quer dizer, essas pessoas, esse tipo de gente, eu exponho mesmo, sabe? Por mais que eu não coloque a cara, às vezes, e o nome, porque Não quer tem tomar as um questões processo também, né? do processo. E quando é comentário público, aí sim, eu posto com a cara e o nome, eu tô nem aí, porque é público o comentário, eu tô reagindo a um Pois é. comentário público. Mas algumas coisas que acontecem no inbox eu escondo mesmo. E aí, assim, eu acho o cúmulo, né, da aberração, a pessoa ficar me xingando e pedindo no inbox ao mesmo tempo. Aconteceu várias vezes isso. E tem os que são legais, que chegam lá no canal, assinam, e a paz de Deus, irmã, vi que você era da CCB, vim aqui ver o seu trabalho. Aí tem Prestigiar o mormon, trabalho. tem evangélico, tem mormon, tem católico. Os católicos são muito gente boa, sabe? Porque o católico, ele não enche o saco de ninguém, né? O evangélico é que é chato pra caralho, mas o católico é ótimo. E aí as pessoas chegam lá, e quando elas chegam, elas são muito bem-vindas. Eu as trato com todo carinho e respeito, enfim. Mas assim, se E vier me xingar... teve alguém da Hã? tua igreja, alguém da tua igreja que já te assinou ali, que tu conhece? Já que eu conheço pessoalmente, já. Ah, Ai, meu Deus, que vergonha. aí é tenso. Já, inclusive foi um menino que nós crescemos juntos na igreja, ele é casado hoje, e, e eu sabia quem ele era, porque ele se apresentou, falou o nome, e quando ele falou fulano, eu falei, eu me lembro de ti, fulano, o teu pai era caseiro na igreja tal, não sei o que ele era, não sei o que. E aí, assim, seja bem-vindo, aproveita. Ah, porque eu sempre quis ver você assim, isso aí, goza, relaxa, não sei o quê. Porque trabalho, né? Que situação incrível. Mas tem, e ex-aluno também, muitos ex-alunos que assinaram o canal, mas aí é outra relação, é aquela coisa da paixão platônica, né? Com Pela música certeza, de com certeza. vocês. Então, tive muitos ex-alunos assinando e renderam bons memes, inclusive, assim. Karine, a gente tá finalizando aqui o tempo, até porque não queremos te atrapalhar mais do que tu tem pra fazer, mas a conversa foi muito boa. Então, assim, eu queria que tu deixasse pro pessoal aqui como o pessoal pode te encontrar, e se tu quiser deixar um pensamento final aí também pra galera, o que tu quer que eles pensem enfim, sobre qualquer coisa que Sobre a vida, sobre a religião, Exato. sobre crer. Já sobre... fez vários pensamentos extremamente profundos aqui, mas se tu quiser deixar mais alguma mensagem pro pessoal. Vou deixar uma E mensagem. isso. Muita gente chega ao meu canal se sentindo culpado por chegar ao meu canal. E essas pessoas encontram em mim uma espécie de conforto, porque eles pensam assim, pô, mas ela era crente, e ela tá aqui, tipo, e ela tá bem, ela não se importa, ela não sente culpa, ela não tá com medo de ir pro inferno. E aí, eu sempre digo o seguinte, eu não acredito em Deus, mas eu penso assim, pô, se uma entidade desse tipo existir, você realmente acha que ele é isso que ensinam pra você, tipo, que ele vai estar preocupado se você tá vendo xereca, pau, se você tá... Pô, você tem um negócio aí que, teoricamente, foi ele que te botou no teu corpo, e esse negócio te dá prazer, Podia doer. Ele não quis que doesse. e pode ser estimulado. Então, eu falo sempre isso, eu digo, você tá ferindo o direito de alguém? Você tá fazendo alguma coisa não consentida? Você tá cometendo alguma violência? Porque isso sim é errado. Isso é crime. Agora, é você aqui com seus desejos. Todas as pessoas fantasiam e têm sonhos e desejos. Isso é natural do ser humano. Isso não quer... Eu falo isso com muita liberdade, assim.
E não é só porque eu quero confortar a pessoa e fazer com que ela assine o meu canal, é porque eu realmente acredito nisso. Eu gostaria muito, é um desejo muito grande meu, que as pessoas, elas se livrem dessa culpa, porque culpa é foda, atrapalha a nossa vida, a gente se sente mal. Então, assim, isso é irreal, isso não existe, né? Não existe um ser maior fiscalizando a sua punheta, o seu prazer, o seu não sei o quê. Porque isso é natural do ser humano e a gente sente, tem dia que não sente, a gente vai envelhecer, um dia vai acabar. Então as pessoas têm que aproveitar mesmo e se conhecer e, enfim, curtir aquilo que elas têm, né? Que são seus corpos, a sua vida. Acho que essa é uma mensagem que eu deixo muito no meu canal e eu me senti à vontade para compartilhar aqui também. E sobre Top. as minhas redes, eu não tenho canal de prévias, não tenho, assim, o máximo que dá pra ver é se me seguir no Twitter, porque o Twitter é tudo liberado, e aí às vezes eu tô de bom humor e posto algumas coisas lá, mas basicamente as minhas redes são conta K, conta e K-A-H. Eu vou deixar Então escrito tem aqui o embaixo o Instagram, vídeo inteiro, então o pessoal todo te acha aí, ótimo. tranquilo. Então tem o Instagram que é conta K, que é o meu literário, tem o conta.k, que é um mais pessoal, assim, tem o contak.off, que é o que eu uso para divulgar, que eu faço esses memes, esses vídeos, respondo caixinha de pergunta, falo mal de crente, falo mal de outros tipos de pessoas aí, enfim. Mas são pessoas que são realmente passíveis de, né, de passar por isso, gente. Sim. Eu sou uma pessoa muito boa e generosa e amável, então jamais faria isso com quem não merece. E tem o Dantas K também, tem várias redes aí, porque o Instagram fica derrubando, aí eu vou criando outras, então tem sempre um plano B. Mas E é tu vai isso. retornar com o YouTube, né? E tô com o meu canal no YouTube, que também é conta K. Tá. Então, vou voltar, quero começar a gravar em breve. Quero, inclusive, fazer isso aqui que a gente está fazendo, que é conversar sobre assuntos diversos. Tem várias pessoas, eu não sei se vocês ouviram esse barulho, mas foi o meu cachorro derrubando um osso. Tem várias pessoas que eu gostaria de entrevistar, inclusive meninas que são trabalhadoras do sexo, né? Eu não faço job, eu não faço encontros presenciais, enfim, mas eu acabo pela natureza do meu trabalho, eu acabo me enquadrando nessa classe, né, de trabalhadoras do sexo, enfim, é trabalho sexual, e eu acho que tem muita coisa para desmistificar sobre isso, sobre os nossos Com direitos, certeza. sobre o nosso trabalho, sobre a questão de vício em pornografia, que agora o pessoal inventou esse espantalho aí. Tem Nós, muita inclusive, coisa. temos um vídeo do ano passado que a gente fez falando sobre esse assunto e mesmo nós, as pessoas que nos seguem, nos criticaram por ter falado que não existe essa parada de vício em pornografia. Mas até tu Existe explicar, né? muita desinformação, né? Mas Nossa, demais, demais. eu acompanho várias pesquisadoras, as meninas estão sempre antenadas aí com as pesquisas, estão sempre atualizadas, e o que existe é compulsão, na verdade, mas isso aí fica para outro momento, outra conversa. Porque é muito profundo pra falar só no fim de vídeo. Vamos falar em Polêmica, 2 minutos sobre isso aqui agora, vai fazer todo tá sentido com bem, mas, essa. gente, muito obrigada por esse espaço para conversar. Vocês são muito queridos. Eu fiquei muito feliz quando eu vi que vocês fizeram react ao meu vídeo, porque é bom conhecer pessoas que pensam parecido, né, assim, com a Com gente. certeza. Eu me sinto mais segura, me sinto feliz, mais esperançosa até para estar no mundo enquanto pessoa, cidadã, mulher, porque o mundo tá cheio de catrevagem, um monte de gente fuleiragem. E aí dá um desânimo às vezes, mas quando a Dá. gente encontra os nossos iguais é muito bom. Então, Com obrigada por certeza. esse espaço, foi um prazer imenso. A gente Igualmente, a gente agradece. que agradece. Sigam ela lá então nessas contas aí e nos vemos na próxima entrevista, pessoal. E se inscreva lá também no Privacy, quem puder, né? Quem for menor de idade, pelo amor, não faça isso, né? Até mais! Tchau. Tchau, gente!